Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Vamos agora começar o nosso módulo de História Militar do Brasil, gravando o nosso primeiro vídeo que fala sobre a Guerra Brasílica, especificamente a tática empregada, táticas e técnicas empregadas na Batalha de Guararapes. Antes disso, veremos os antecedentes e o contexto em que essas batalhas ocorreram. Tá? Então, o contexto da época era um contexto de disputas coloniais, em especial no Brasil, a questão era uma disputa sobre o açúcar. O açúcar era produzido nos engenhos brasileiros e exportado para a Europa, mas antes disso ele era industrializado, refinado pelas companhias holandesas e também era transportado pelas companhias da Índias Ocidentais holandesas. A ideia era controlar também a produção de açúcar. Tá? Era uma época de grandes impérios coloniais, em especial os impérios espanhóis e o Império Português. Tá? Agora, a Europa vivia um novo contexto diferente da época do descobrimento. Então, no século XVII, tanto a Inglaterra quanto a França, principalmente essas duas, mas a Holanda também, cresceram bastante. Houve um crescimento das classes burguesas, a Inglaterra já passava por uma incipiente revolução industrial, então o poderio espanhol e lusitano era mais reduzido em relação a grandes países. Então, esses países ganharam mais força e, evidentemente, questionaram, aliás, ignoraram o Tratado de Tordesilhas. Portugal passava por um momento de crise, né? A questão da crise sucessória acabou gerando você pode chamar de sumiço de Portugal. Portugal deixou de existir porque foi juntado às coroas ibéricas, tá? Portugal e Espanha, sob a tutela da coroa espanhola. Então, essa união das coroas gerou um país mais forte, que tinha alguma condição de enfrentar esses outros países que já vinham num crescimento constante. Mas a coroa portuguesa acabou sendo deixada de outro lado. Esse império, chefiado pela Espanha, deu prioridade para os países, ou melhor, as colônias sul-americanas que tinham mais recurso, que eram as colônias que possuíam ouro, que não era o caso do Brasil. Então, nesse caso, o Brasil ele ficou relegado a um segundo plano. Né? Então, ficou sendo alvo de desejo dessa Companhia das Índias Ocidentais e desses outros países. A Holanda foi o que mais se aproveitou disso nesse momento histórico. O primeiro grande episódio ocorreu em 1624. Observe que a União das Coroas Ibéricas foi de 1580 a 1640. Tá? Aliás, diga-se de passagem, a Holanda ela estava num processo de tentar conseguir a sua independência junto ao Império Espanhol. Então, eles eram adversários ferrenhos. Evidentemente, Portugal acabou adquirindo esses adversários por conta de fazer parte desse reino da Espanha. A invasão da Bahia foi um dos primeiros ataques significativos e envolveu um início do que viria a ser conhecido como Guerra Brasílica, mas acabou resultando na captura de Salvador pelos holandeses, tá? Embora houvesse uma resistência local já desde o começo, marcada por emboscadas e guerrilhas. Salvador ficou de posse foi tomado pela frota holandesa, que capturou a cidade. O governador foi preso, a população se refugiou no interior do estado. Houve uma grande resistência fundamentada em guerras de guerrilha. Tá? Conseguiu trazer a morte ao governador holandês. E a Bahia foi recuperada no ano seguinte, com o apoio também de uma frota enviada por Madrid. Com a retirada dos holandeses, eles ainda não perderam a esperança de conquistar o Nordeste brasileiro. Tá? Em 1630, ou seja, poucos anos depois, ocorreu a ocupação de Pernambuco. Tá? Os holandeses mudaram o seu foco para Pernambuco porque viram que a capital, Salvador, era extremamente vigiada e era difícil invadir a capital. Então eles chegaram em Pernambuco, por intermédio, atravessando, primeiro desembarcaram em Olinda, para não enfrentar as resistências de Pernambuco, e entraram em Pernambuco por Olinda. A ideia em Pernambuco não era só pilhar, era uma ideia de realmente estabelecer uma colônia de rendimento por vários anos e talvez
A ideia era permanente. Né? Então, houve uma resistência luso-brasileira também, que enfrentou dificuldades também, mas também adotando as táticas de guerrilha. Tá? Os holandeses conquistaram a Holanda, iniciaram esse período de ocupação em 1630, tá? E essa resistência luso-brasileira, digamos assim, foi chefiada por Matias de Albuquerque durante vários anos. Uma estratégia que é conhecida como guerra lenta. Guerra lenta porque você vai minando as forças do seu adversário aos poucos. Então, com pequenas escaramuças, com incursões, com emboscadas, você vai minando a força do adversário e a moral combativa dele. Tá? A escassez e falta de recursos da Espanha, evidentemente, dificultavam muito. Tá? A Espanha, nesse período, estava envolvida, a Holanda também estava, é verdade, envolvida na Guerra dos 30 Anos na Europa. E as prioridades da Espanha, como nós já falamos, não estavam em terras brasileiras. A guerra de guerrilha, então, foi a principal estratégia dos russos brasileiros, na tentativa de isolar os holandeses e expulsá-los. E assim foi durante todos os períodos de ocupação. Em raras oportunidades, os holandeses chegaram a ter algum sossego, algum momento de paz. Tá? As resistências luso-brasileiras foram persistentes e bastante fortes e incômodas. Mas Nassau conseguiu permanecer no governo uma relativa paz em Recife. Tá? Os holandeses chegaram a tomar praticamente todo o Nordeste, com exceção da capital Salvador, tá? E fizeram um governo, inclusive com obras e desenvolvimento econômico na região do Recife. Buscou estabilizar a economia, fortalecer a administração, em algum momento cativou a simpatia dos senhores de engenho, que queriam, na verdade, visavam os seus lucros, e se os holandeses dessem mais lucros, eles estariam satisfeitos. Né? Então, e ele governou, promoveu essa organização administrativa, reativou a economia, estabeleceu limites territoriais, trouxe mão de obra escrava para a produção de açúcar, e foi marcado assim, apesar das incursões brasileiras, foi marcado por uma relativa paz e um relativo progresso e até uma satisfação dos senhores de engenho. Porém, tá, isso não durou muitos anos, ou durou alguns anos, mas não durou muitos anos. Tá? Houve logo uma insurreição, tá, que resultou na luta e numa luta contra os holandeses, e essa resistência se fortaleceu, isolando os holandeses no Recife. Né? Então, essa insurreição começou em 1645, houve a grande vitória no Monte das Tabocas, tá? Capturaram várias fortificações e isolaram os holandeses. A resistência controlou praticamente todo o interior do Nordeste e os holandeses acabaram ficando cercados ali em Recife. Com a chegada de reforços portugueses em 1646, a luta ficou ainda mais fortalecida. Lembro que a União das Coroas Ibéricas ocorreu até 1640 e a Guerra dos 30 Anos até 1648. Portanto, era um período já em que a Europa já estava amadurecendo as suas forças. Portugal já havia sido restabelecido e tinha capacidade agora de ajudar a sua colônia. E assim ocorreu as batalhas de Guararapes e a restauração portuguesa. Então, em 1640, essa restauração de Portugal teve esse impacto significativo nessa guerra. Tá? As batalhas ocorreram em 48 e 49, definindo o destino do Brasil. A capitulação final foi em 1654, quando foi firmado um tratado entre Portugal e Holanda, devolvendo a região para Portugal. Então, assim, os brasileiros conseguiram a manutenção da integridade territorial do Brasil, tá? Porém, ocorreu um declínio da economia açucareira, porque o controle francês, os holandeses tinham já o controle do refino e agora aprenderam todas as técnicas de produção e passaram a concorrer com o açúcar brasileiro, o que foi muito prejudicial para os senhores de engenho, contribuindo já naquela época para a decadência da economia do Nordeste brasileiro. Vamos falar especificamente sobre os aspectos militares das batalhas. As forças em confronto eram compostas por colonos portugueses, não dá para se chamar de brasileiros ainda não existia o Brasil como um país, então chamar isso de Brasil é um erro. Tá? Eram compostas por colonos portugueses, indígenas e negros, tá? Sob o comando de líderes como João Fernandes Vieira, André Vidal de Negreiros, Henrique Dias e Felipe Camarão.
Essa força era efetivamente heterogênea, mas possuía cerca de 2.200 homens, sem muito treinamento militar, mas muito bem chefiada por esses líderes. Já os holandeses tinham tropas profissionais muito bem equipadas, com um efetivo muito superior, incluíam artilharia, cavalaria, então, portanto, possuíam uma superioridade numérica e tecnológica. A estratégia luso-brasileira, então, foi adotar as táticas de guerrilha, aproveitando o conhecimento dos terrenos, usando os terrenos impróprios para os combates dos holandeses, em especial mangues, colinas, áreas alagadas da região de Guararapes. A primeira Batalha de Guararapes ocorreu em 1648, buscando evidentemente esse tipo de terreno, dificultando as manobras holandesas. Os holandeses eram especialistas em lutar em campo aberto. Certamente, se os combates fossem travados nesse tipo de terreno, eles teriam grandes vantagens e o desfecho poderia ser completamente outro. Então, as táticas de emboscadas e ataques de surpresa, que já eram usadas durante todo o período anterior, foram intensificadas nessa batalha, explorando o terreno para neutralizar a superioridade numérica, impedindo inclusive a artilharia holandesa de ser usada, porque eles se dividiam em pequenos grupos, tá, para atacar os flancos holandeses, evitando esse confronto direto em campo aberto. A mobilidade dos indígenas e a coragem das tropas de Henrique Dias foram decisivas para desorganizar as linhas holandesas. Abrindo um parêntese aqui, há que se ressaltar que com a independência da Holanda, eles começaram a cobrar mais impostos dos senhores de engenho, que também passaram a não aderir mais, não aceitar mais o controle holandês. Tá? Então isso também ajudou bastante a resistência luso-brasileira. Além disso, os holandeses endureceram a questão religiosa, impedindo a prática do catolicismo, o que foi decisivo para a insatisfação popular. Então essa questão religiosa também permeia as batalhas de Guararapes. O desfecho, então, que apesar da desvantagem numérica, nessa primeira batalha foram cerca de 1.000 baixas holandesas contra 200 perdas luso-brasileiras. Tá? Isso abalou bastante a moral holandesa e fortaleceu a resistência do nosso lado, vamos dizer assim. A segunda batalha de Guararapes foi feita exatamente no mesmo terreno, em condições bastante semelhantes. Também se repetiu o uso da estratégia de guerrilha, usando o terreno para canalizar os holandeses para áreas desfavoráveis. Tá? A artilharia holandesa novamente não foi eficaz, tá? E a infantaria agora estava mais confiante e realizou vários ataques coordenados contra as tropas holandesas. Novamente, Felipe Camarão e Henrique Dias se destacaram, explorando os flancos e desorganizando a retaguarda inimiga. Um novo desfecho com uma nova vitória, com cerca de 2.000 baixas holandesas, e a moral holandesa no combate foi realmente bastante abalada com essa segunda batalha de Guararapes. Outros aspectos relevantes dessas duas batalhas. O conhecimento do local foi decisivo, então colinas e mangues limitaram a mobilidade da cavalaria e da artilharia, tá? E também as formações rígidas holandesas não trouxeram resultado adequado nesse momento da guerra. A união de portugueses, indígenas e negros criou uma força coesa, apesar dessas diferenças culturais. Então a questão religiosa, apesar de não estar aí, ela ajudou bastante nesse sentido. Tá? A liderança compartilhada, liderança também de índio, de negro e de branco, também ajudou bastante, aumentou a eficácia. As táticas de guerrilha, então, como emboscadas, ataques rápidos e dispersão, são precursoras de estratégias modernas de guerra assimétrica. Até hoje se estuda em vários exércitos do mundo a guerra brasílica, que como o Brasil, ou melhor, a colônia brasileira, conseguiu superar um inimigo tão mais forte usando táticas de guerrilha. E assim, as vitórias elevaram o moral e a resistência e enfraqueceram a confiança holandesa, que já enfrentava dificuldades logísticas e financeiras e acabou ruindo poucos anos depois. Como legado militar, há que se destacar que as batalhas são vistas como o embrião do exército brasileiro, tá? Numa mistura de patriotismo com eficiência, com as várias raças que compõem a unidade nacional, com uma capacidade de organização, uma força multiétnica
sem ter uma dependência total da metrópole portuguesa. Tá? Essa identidade nacional fortaleceu uma identidade brasileira distinta da metrópole. E também esse legado deixou uma inovação tática que influenciou estratégias militares posteriores. Era isso por hoje, gente. Obrigado por ter estado comigo. Até a próxima e um forte abraço.